amigo também, né? Dos Anecons da vida aí, por aceitar o nosso convite. Tentando fazer algumas lives para poder dar uma motivação aí para esse pessoal, né? Não só focar na parte técnica, mas na parte até de perspectiva de futuro pós-pandemia, que o nosso colega vai falar. Vou convidar o nosso presidente do CRC Sergipe, que está aqui, para dar as boas-vindas aos participantes. Wanderson Melo. Boa tarde a todos. Alô? Boa tarde, estamos ouvindo bem. Boa tarde, senhores e senhoras. Boa tarde, colegas conselheiros do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, participantes do curso, profissionais de um modo geral. Estamos enfrentando esse problema de pandemia, semana após semana, e nada como mais oportuno do que tratarmos, na tarde de hoje, sobre o futuro da contabilidade pós-pandemia. Porque todos os normativos, todas as mudanças que estão ocorrendo, certamente vão afetar o nosso cotidiano, o cotidiano da nossa profissão, o cotidiano da nossa ciência contábil. Então, a gente tem a honra de ter como palestrante, aqui nesta tarde, o professor de renome nacional, altamente reconhecido, e colega presidente do CRC do nosso vizinho estado da Bahia, e nosso amigo pessoal. Então, eu agradeço a CR, nosso Antônio Carlos Ribeiro, mais conhecido como ACR, agradeço muito a sua disponibilidade em passar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, a nós sergipanos, aqui desse querido estado que lhe acolhe tão bem e que gosta muito dos vizinhos baianos, especialmente da sua pessoa. Então, estaremos aqui desfrutando do seu conhecimento para que a gente possa terminar a live e respirar um pouco mais aliviado no que diz respeito ao futuro da nossa profissão. Muito obrigado, meu amigo, e uma boa palestra. Gil, retorno com você. Alô, pessoal. Como já foi apresentado, né? Professor Ribeiro, além de professor, doutor, né, mestre em ciências contábeis, doutor, ele também é autor de alguns livros, e eu tenho aqui dois que estão só aguardando o autógrafo, porque já tem uma promessa muito antiga dele autografar os meus livros, mas tem aqui, eu utilizo bastante a metodologia e o outro manual da contabilidade. E agora eu passo a palavra. Antes do professor começar, pessoal, eu precisaria que você me dissesse aí qual o melhor horário de live, se esse horário está legal, se essa plataforma está legal, se vocês têm alguma sugestão, porque a gente está talvez pensando em mudar uma outra plataforma, mas eu queria ouvir um pouco vocês. Aí vocês deixam aí no chat para que a gente possa acompanhar e talvez fazer diferente. Com a palavra agora, Antônio Carlos Ribeiro da Silva. Boa tarde, colegas. Para a gente, estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Sim, tranquilo. Vamos sinalizando aí, né? Porque nós estamos em isolamento, diz que é isolamento social, e eu digo que é isolamento físico, né? Porque a gente não está fisicamente presente, mas através do uso de ferramentas tecnológicas a gente pode ainda manter contatos, conversarmos. Então, para a gente é uma alegria enorme estarmos nessa tarde aí compartilhando com vocês. Quero deixar registrado e agradecer a Wanderson pelo convite, a Giovânia, que são parceiros, amigos, né, de estarmos juntos aí na batalha, na defesa da nossa profissão. E compartilhamos junto lá, nós estamos no segundo mandato, por coincidência, eu entrei junto com o Wanderson lá, nós já nos conhecemos antes, Giovânia dos nossos Enecom todo, né, Giovânia? Muita coisa a gente fez juntos aí, já nos conhecíamos, então para a gente é um prazer. E falar para o pessoal de Sergipe é prazer redobrado, porque gosto muito
do estado de vocês, gosto muito de Aracaju, vou diversas vezes lá, então é bem interessante estarmos compartilhando. Já estive em outros momentos presenciais também, compartilhando no passado com vocês algumas ideias. Antes da gente iniciar aqui, eu estava assistindo uma live do pessoal do Dom da Alterdata. E eu, ouvindo aquela fala deles, eu disse, está casando tudo com o que eu venho percebendo desse futuro e que talvez é um futuro tão presente e se a gente não tomar alguns cuidados, a gente vai ficar realmente para trás. As coisas estão mudando numa velocidade muito grande e se nós não nos atentarmos, a gente vai ser atropelado no meio do caminho. Eu digo hoje que o rápido engole o ligeiro, não dá tempo nem para ser devagar mais. As coisas estão acontecendo numa velocidade que a gente, às vezes, quando você está pensando que está acompanhando, já tem algumas coisas novas que você não consegue. Então, é um cenário bem diferente do que nós estamos acostumados. Eu vou agora, assim, para tentar ser didático, mesmo distante, né? Eu vou projetar um material que aí vocês vão acompanhando a minha fala e em algum momento eu vou interromper e a gente abrir a discussão. Quando vocês, em qualquer momento, através do chat, vocês podem estar fazendo, ou quiser abrir o microfone, interferir, fique bem à vontade para tornar algo mais interativo, né, na discussão. E é um olhar, e vocês também podem colocar a percepção e olhar que vocês têm a respeito daquela temática, ou daquilo que está sendo feito, ok? Então, eu vou fazer isso, e vocês me sinalizam só se vocês estão visualizando o slide, que daqui a pouco eu pergunto a vocês, para poder ter a noção se conseguiu fazer tranquilamente a exposição dele, né? Você consegue visualizar? Sim. Pronto, excelente. Eu vou abrir porque facilita ele aberto. Pronto. Estão vendo bem aí, não estão? Tranquilo? Que a gente não tem a noção que se vocês estão vendo. Alguém me sinaliza aí, tá tranquilo? Tranquilo. Pronto. Então, ótimo. No momento que quiser interferir, pode abrir o microfone que a gente minimiza isso e volta a conversar um pouquinho, tá certo? Ó, só para me apresentar um pouco, eu sou contador, né? Minha formação básica é em contabilidade, eu fiz uma mistura, né? Vocês vão ver que essas misturas todas terminam sendo algo positivo e o mercado de hoje vai conduzindo a isso. Eu fiz pedagogia, fiz teologia, fiz formação recente em coach, aí fiz uma especialização em contabilidade gerencial, em educação à distância, fiz mestrado, fiz doutorado. Aí a gente hoje dirige ensino na graduação, em pós-graduação também, e hoje a gente preside o Conselho de Contabilidade da Bahia e a Fundação Visconde de Cairu. Sou também ligado à parte contábil como empresário, com a empresa Seconest Contabilidade e Consultoria. Então, é mais ou menos aí um básico só Tem algumas coisas escritas, como o Giovanni, eu vou pagar isso, aí estou devendo essas 2 obras que ela tem, nossa, eu lancei um ano passado sobre ética profissional, que tinha respeito à nossa profissão, com o novo código, e aí a gente tem trabalhado também em defesa da nossa profissão. O que mudamos, né? Eu percebo o que está acontecendo. Antes do profissional, nós fazíamos reuniões e estávamos assim, né? Numa reunião bem assim, de forma presencial. E hoje, como estamos, né? Hoje, essa discussão está clara, como nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos assim, usando meios tecnológicos, fazendo reuniões remotas, então, e foi uma mudança muito rápida por causa da pandemia. Eu só estou tentando contextualizar para poder mostrar a vocês onde é que a gente pretende e deseja chegar com as ideias.
Reuniões colaborativas, a gente já vinha caminhando com essa possibilidade também, algumas empresas já fazendo reuniões, ouvindo o funcionário, mas ainda de muito tímida. Aí a gente vê hoje, já se vê mais forte, a ferramenta de colaboração das nuvens, ou seja, hoje, de forma remota, as informações ficam armazenadas com mais segurança. Então, a gente começa a perceber mudanças efetivas no mundo empresarial também. Os treinamento e educação, o que é que a gente já consegue perceber? As reuniões eram fortemente de treinamento no escritório, aquele grupinho ficava ali, marcava com alguém para dar o treinamento, ou ia para alguma instituição fazer alguma formação. Hoje você vê um gerenciamento de aprendizado, onde você pode fazer da sua casa, de qualquer lugar, você pode estar interagindo e aprendendo. E com essa pandemia, isso se fortaleceu muito no ensino, e isso vai acontecer. O mundo já vinha, alguns países já estavam fazendo a experiência do ensino híbrido, uma parte presencial e uma parte à distância. O Brasil ainda estava engateando muito devagar, não estava engajado nesse processo. E você veja, com a necessidade da pandemia, o que aconteceu, um volume enorme, né, de pessoas envolvidas nesse processo. Aí eu comecei a pensar, gente, fazer algumas reflexões. O que vai acontecer pós-pandemia com a nossa profissão? Eu acredito que esteja acontecendo uma revolução no mundo, né? Então, esses acontecimentos contribuíram para que toda a humanidade pudesse parar para refletir. Aí a gente começa a se perguntar, né? Eu vou refletir o quê? Será que eu vou refletir que eu afirmava o tempo inteiro que eu não tinha tempo e agora consegui ter tempo? Eu vou refletir sobre dar valor às coisas simples que antes eu não dava. Vou refletir sobre a convivência em família, que ontem eu justificava muito trabalho, não podia estar presente, e agora eu estou trabalhando, mas também presente, em atividade home office. Então, começa a fazer algumas reflexões. A destruição da natureza, vocês veem o que está acontecendo. Teve um país que os animais foram tudo para a rua, porque o pessoal não estava, eles foram para a área urbana também, porque eles estão se sentindo mais livres, sem ser perseguidos, a destruição do meio ambiente está menor. Quer dizer, são reflexões que a gente pode estar fazendo desta pandemia, né? O que está acontecendo no mundo nesse cenário. Eu estou tentando contextualizar, né? São reflexões que a gente começa a fazer. Eu tinha rejeição à tecnologia, eu não aceitava, e agora vi forçado, no meu ambiente de trabalho, começar a cobrar que eu tivesse alguma postura nesse sentido. Gente, são reflexões que a gente começa a fazer e se perguntar, né? O que vai acontecer pós isso? Algumas coisas, possivelmente, vão ficar registradas nesse percurso. E aí a gente começa nessa discussão, e agora? E agora, quem poderá me ajudar? Né? Alguns em desesperos, alguns achando que as expectativas reduzidas, achando que não vai conseguir atingir os objetivos que estão propostos. Então, vocês vejam que são cenários, né, que as pessoas começam a se apresentar e que a gente tem que ter alguns cuidados no sentido de buscar uma alternativa para melhorar essa relação. Quer dizer, isso começa a aparecer de forma muito evidente. E aí eu queria brincar com vocês um pouco com algumas palavras. São 4 palavras básicas que eu gostaria de brincar com essas palavras, e depois eu vou ficar preso a 2 para fundamentar a nossa fala desse pós-pandemia. As 4 palavras seriam previsão, modismo, tendência e predição. O que seria uma previsão? O nome já é sugestivo, né? Uma visão prévia. Então, eu vou prever determinadas coisas, eu não tenho certeza da ocorrência dela, e faço uma previsão. Eu digo assim, olha, pode vir a acontecer isso assim. Aí eu faço uma previsão. Já o modismo
é algo que está acontecendo no momento, mas ele é efêmero. A moda passa. Pode até em outro momento ela retornar, mas o modismo passa. Aí a gente começa a discutir. Nessa crise, o que eu posso considerar como previsão que vai acontecer lá na frente? Nesta crise, será que é moda? Essas coisas, por exemplo, será que live é moda? Não vai ficar? Será que usar redes sociais é moda? Não vai ficar? Hoje, como eu disse a vocês, o cara da Alternativa está dizendo uma coisa que eu achei interessante. Dono de organizações contábeis que tem, em média, aí, 70 anos, disse a ele assim, não está vendo que meus clientes também, que têm 70 anos, não vai aceitar essas mudanças tecnológicas todas? Isso vai passar, ó, o modismo, na cabeça dele, vai passar. Só que ele esquece que ele vai morrer. A CR desligou seu microfone. Está desligado ainda. Está desligado. Agora retornou? Retornou. Pronto. Eu não mexi nada aqui, não. Alguma coisa aconteceu. Porque vocês podem ter o controle lá do microfone também, entendeu? A transmissão que você está vendo ou não, que eu vou refazer, não, então. Tranquilo. Não, falta a sua tela. Estou vendo só você. Pronto, eu vou reprogramar ela de novo, tá certo? Pronto. Compartilhar. Consegue agora ver? Sim. Pronto. Está tendo alguma interferência de barulho. Eu não sei se pudessem desligar os microfones. Agora está melhor. Então, está bem agora? Tá sim. Pronto, perfeito. Esse diálogo da gente, se está bom, não é normal, viu, gente? Para usar a ferramenta é assim mesmo. Isso é normal. Aí a gente tem a ideia do modismo, né? Eu estou achando, como eu citei o exemplo, o cara vai dizer assim, poxa, quem vai assumir um de 30 anos com outras ideias já, com outro modelo mental, ele vai avançar nas estruturas e no pensamento dele. Então, previsão e modismo. Aí vem a outra palavra, que eu estou brincando com ela, são tendências. O que seria tendências? As tendências são possibilidades de acontecer. A CR desligou novamente. Pessoal, não mexa em nada para poder não estar desligando o microfone do palestrante. Está desligado seu microfone. Vou ligar. Ok, já liguei. Quem Pronto. está na apresentação? Quem abriu? Ela é do conselho. Mas tem algum participante que tá desativando. Talvez sem querer matar. Sem querer, exatamente. Porque quem abriu, normalmente tem o comando de ativar ou desativar, entendeu? Pronto, volta aí sua tela. Pronto. Deixa eu voltar para a tela. Está vendo a tela? Isso, agora. Pronto, perfeito. Então, vocês vejam que a tendência é uma possibilidade que você tem, mas já começa a ter indícios de acontecer. É por isso que, quando se fala de tendências, a gente tem, que eu vou mostrar para vocês, o que a gente chama de megatendências, são tendências maiores que têm mais ou menos a ideia de 10 anos que vem a acontecer. Tem tendências comportamentais, tem tendências de negócios, tem tendências emergentes, são aquelas tendências bem rápidas,
que é uma tendência que rapidamente se transforma em predição e depois em ação, e já vai acontecer. E aí a gente tem esses cenários de tendências. Quer dizer, os estudos vão mostrando probabilidade, é uma tendência. Depois você vem para predição, predizer. Então, já está próximo, muito próximo de acontecer. Eu estou tentando trazer uma palavra mais simples para vocês compreenderem. Quando a gente diz assim, isso é uma predição. Às vezes a gente está falando aqui que é uma predição, rapidamente a predição vira uma ação. As coisas já acontecem. Começa a acontecer timidamente, depois ganha um volume a predição. Então, essas 4 palavras que a gente transita: previsão, modismo, tendência e predição. Onde nós vamos focar para vocês entenderem o pós-pandemia, o que vai acontecer? As tendências e as predições. Vão ter predições que eu vou falar a vocês, você pode afirmar assim, mas isso já está acontecendo. Essa predição pode se tornar rapidamente uma ação. Tem uma pesquisadora americana que ela diz até, quando alguém fala de tendência, e alguém quer abrir um negócio, outro diz assim, gostei da sua ideia, achei sua ideia interessante, isso não é mais tendência e não é também inovação. Ela defende a ideia que inovação, quando alguém diz assim, está vendo? Isso é impossível de acontecer, você não vai conseguir fazer nunca. É inovação. Então, na lógica dela, a inovação é aquilo que provoca ou que proporciona um pensar diferenciado. Aí, como eu já adiantei um pouco, falando a vocês, em relação às tendências, tem os tipos das tendências. Existem as megas tendências, que são tendências de mais ou menos 10 anos. Eu vou apresentar para vocês algumas ideias, né, de tendências que vão aí perdurando na discussão e em 10 anos, mais ou menos, elas se tornam realidade. As tendências comportamentais de 3 a 5 anos. Tendência de negócios, a gente está tendo muito rápido as tendências de negócio, 2 anos, as mudanças de pensar um determinado negócio, e é muito rápido. Aquela ideia do passado, que você era grande, eu sou um grande escritório de contabilidade, todo mundo me conhece, o meu concorrente jamais vai tirar meus clientes. Esse pensamento, nas tendências do negócio já não aparece mais, porque estão surgindo novos negócios com o uso de tecnologia, se tornando mais célere, atendendo melhor na perspectiva do empresário, e você começa a perder o cliente se você não acompanhar as tendências. Então, é essa lógica que a gente precisa estar muito claro. E tem as tendências que são emergenciais. Estão acontecendo. Então, na nossa profissão, a gente deve ter cuidado do que está acontecendo de forma emergente, do negócio, do comportamento. Nós precisamos saber disso. Como eu disse a vocês, eu estava ouvindo a live nesse instante, que ela estava dizendo assim, o contador não é para estar só pensando em debitar e creditar e preparar relatório. O contador, ele tem que ter uma visão macro. Quer dizer, o contador precisa ter uma visão holística, o contador precisa entender o todo, e não partes. Teve uma fala do Bruno, não sei se Wanderson assistiu aquela do CFC, que ele disse que os contadores têm que terminar com a timidez. Vi sim, essa aí. Você viu, Wanderson? Isso foi muito forte, né? O cara disse assim, você tem que deixar de ser tímidos. Há muito tempo eu uso uma analogia dizendo que tem muito contador que é avestruz, esconde o pescoço. E a gente tem que ser águia. Se você quer entrar no mercado de forma mais competitiva, você precisa ser águia, você precisa pensar alto e você acompanhar tendência. Eu fico estudando essas coisas o tempo inteiro, leio o tempo inteiro sinais, faço pesquisa e tal, para poder verificar o que estão pensando, né? Para poder eu tentar me adequar a uma nova realidade. Eu não posso ficar para trás, né? Eu me lembro, como professor, que eu cheguei na sala, um menino tudo 17, 18 anos, todo tecnológico, e eu lutando, né, que eu classifico a tecnologia por gerações, eu digo assim, aqueles pessoal, os veteranos, baby boomers, eles estão no purgatório tecnológico, purgando os pecados dele para entender de tecnologia. Lutam,
A minha mãe, com 90 anos, agora ela quer celular mais atual, igual da gente. E ela não consegue com aquele dedo segurar, né? Então, é uma luta. Então, para ela, com 90 anos, entender isso não é fácil. E tem aqueles que são sobreviventes digitais da geração X. Eu não estou incluso nela, viu? Então, nem eu, nem Giovânia, nem Wanderson. Essas são sobreviventes digitais, mas tem aqueles que são nativos digitais, nasceram com a tecnologia. Então, percebam que são universos diferentes. Aí eu, na sala, com os nativos digitais, né, da alta tecnologia, depois do nativo ainda tem a alta tecnologia. E aí eu dizendo, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Aí um me pergunta, o senhor tem Twitter? Eu não tinha. Aí eu fui para casa, mas menino, eu não tenho Twitter. Pois eu vou me virar, eu vou fazer um Twitter também. Aí cheguei para minha filha e fiz assim, faça um Twitter aí para mim. Aí ela prontamente correu e fez o Twitter. Quando ela fez o Twitter, eu cheguei no outro dia na aula e fiz, gente, estou plugado. Estou na vibe de vocês, já tenho Twitter. Aí um perguntou, o senhor está seguindo quem? Eu não sabia que tinha que seguir ninguém. Então, aí eu fui aprender que tem que seguir alguém. Só para vocês entenderem, né? As coisas vão mudando numa velocidade tão grande que, às vezes, a gente não consegue acompanhar. Aí a gente vai pensar agora nas megas tendências. Quais seriam as megas tendências? Gente, até aí, está claro o que eu coloquei? Alguém quer questionar alguma coisa? Você só falou verdades aí. Então, agora nós vamos falar das megas tendências. Quais são as megas tendências? Lembra que as megas tendências é mais ou menos 10 anos que elas circulam. Digitalização, o mundo vai ser muito digital. A digitalização de todos os processos. Então, a gente não vai trabalhar muito com papel. Por exemplo, a junta comercial do nosso estado, da Bahia, não sei, acho que vocês também estão caminhando por isso, se não já estão, zero papel. É um trabalho no Brasil inteiro, zero papel, todo digitalizado. Nenhuma documentação física. É uma tendência, tendência, mega tendência, porque vai acontecendo. Depois a gente entra numa outra mega tendência, é sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade financeira. Agora as empresas foram pegas de calça curta, agora eu tenho que aprender a fazer reserva. É uma tendência pós-pandemia. E nós, como contadores, podemos contribuir para assessorar a gestão financeira melhor das empresas. Também foi para a gente, em algum momento de aprendizado, eu vou falar um pouco da minha realidade, Wanderson. Eu não sei a realidade de vocês, talvez seja uma realidade nacional. Muitos contadores ainda só faziam guias, não dava uma consultoria, um assessoramento ao empresário, no sentido do negócio dele, de mostrar os relatórios contábeis. Muitos nem contabilidade faziam. A nossa realidade aqui, acontecia muito isso. O que é que se deu? Agora, as empresas estão precisando, e muitos estão tendo dificuldade de fazê-lo, de fazer um mínimo fluxo de caixa para ajudar o cara, dele compreender que aquelas demonstrações contábeis dele são úteis para ele tomar a decisão. Então, não se dava o valor. Entende? Então, a sustentabilidade financeira passa a ser uma temática, é uma mega tendência, e a gente vê que essa mega tendência vai se sustentar após pandemia. Então, são questões que a gente precisa ter esse cuidado. Não sei se Wanderson quer falar, a sua realidade é parecida com a nossa, Wanderson? Sim, eu creio que é uma realidade nacional, colega ACR. Felizmente, a tendência tem mudado, e o papel do CRCs, tanto nosso como de vocês, no sentido de proporcionar capacitações que melhore não só o aspecto técnico, mas também o aspecto comportamental do profissional. Aquilo que a gente falou inicialmente, que é a cultura. Então, a gente tem que acabar também com o chamado complexo de vira-lata. A gente é profissional, é de uma profissão importantíssima, e a valorização depende da gente. A gente precisa se valorizar a cada dia e apresentar aos nossos clientes mais produtos, mais serviços,
para que a gente consiga ser o diferencial. É por aí. Muito bem. Eu defendo muito essa ideia também. A valorização profissional começa internamente. Não adianta eu querer que a sociedade me reconheça se eu internamente preciso ser melhor qualificado, eu reconhecer o meu valor, porque você acha que o outro vai reconhecer, que tem que reconhecer primeiro é você. Às vezes eu fico em grupo de WhatsApp, não vou dizer que entidade é, né? Tem colegas nossos que dizem assim, a entidade tal fez isso, e a de contabilidade não fez. Na verdade, foi a de contabilidade que fez. Ele pega o card dos outros para divulgar nos grupos. Ele não valoriza, não reforça o positivo da sua própria profissão. Então, isso às vezes acontece, né? Então, a gente precisa ter algum zelo nesse sentido, e a valorização perpassa por conhecimento. Então, a valorização profissional vai ser da sua capacidade técnica. Tem pesquisas que revelam o que faz com que a gente tome essa ambiência em termos da valorização de uma profissão. Então, a profissão é valorizada pela complexidade dela. Quanto mais complexa ela seja para seu funcionamento, mais reconhecido ela será. Um simples exemplo, não é desmerecendo ninguém, mas, por exemplo, um médico, um contador. Um médico, quantos anos leva estudando para que a sociedade reconheça ele como médico? Um contador, quanto tempo fica estudando para ser reconhecido como contador? O médico, não, mas o médico é reconhecido socialmente. A sociedade já vê a complexidade. A nossa pode não estar enxergando a complexidade, porque a gente não diz também. Não propaga essa complexidade. Então, na hora de uma contratação, quanto tempo você leva para alguém se formar, para ser médico, para ser contratado, e quanto tempo você leva alguém para limpar uma rua, por exemplo, de uma profissão? Estou falando de profissões diferentes, não desmerecendo nenhuma. Eu estou falando em termos de complexidade, o que vai exigir de você. Então, são coisas diferentes. Uma coisa que se apresenta também forte, que a gente já falou, da aprendizagem, é o lifelong learning, é a aprendizagem contínua. Agora, a aprendizagem tem que ser ao longo da vida. O que você aprende hoje pode não ser mais amanhã. Muda muito rápido. Então, é uma mega tendência. Que você esteja aprendendo sempre. Então, não adianta... Outro dia, um aluno disse para mim, professor, eu vou descansar, que eu terminei a graduação, depois eu faço uma pós. Eu descansar de quê? Não, é porque eu preciso descansar um pouco. Eu disse descansar? Quando a gente acha que não precisa mais aprender nada, sabe onde eu mando para a pessoa ir? Para a funerária, comprar o caixão. E já está na hora de morrer. Porque enquanto você viver, você está aprendendo novas possibilidades. É essa a lógica das megas tendências. O indivíduo tem que estar aprendendo sempre, senão ele fica para trás. Outra coisa que se apresenta como mega tendência é a gestão bottom-up. O que seria uma gestão bottom-up? É a gestão de baixo para cima. Quer dizer, o cara, ele se desenvolve, o gestor, ele vai colher informações de todos. Não tem aquela coisa hierarquizada, centralizadora. É uma mega tendência. E essa nova geração, gente, é uma geração... Tanto a geração Y, agora chegando, a geração Z e a geração milênio, daqui a pouco ela chega no mundo empresarial, elas são extremamente colaborativas. Elas gostam de trabalhar em equipe. A geração X, Baby Boom, então, foi uma geração mais individualista, aquela ideia, não sei se vocês já ouviram esse termo, lei de Muricy, cada um cuidar de si, né? Era essa a ideia. E os startups, mindset, modelo mental, uma mudança mental, os mindset de crescimento. As startups estão aí, grupos reunidos, bolando ideias, inovações e criatividade. É uma mega tendência. Vão surgir muitas no mundo. Então, a gente precisa estar atento. Não vai surgir da nossa área, não? Claro, já vai surgir, não. Muitos já têm até. Se discutindo possibilidades, meios, mecanismos mais atuais, sofisticados, atualizados de público. Isso é uma mega tendência. Agora, qual seria, então, as tendências comportamentais? O que é que nós vemos hoje como mudança de comportamento? Gente, hoje nós estamos vendo muito compartilhar coisas.
Vocês já perceberam aí que quantos que cobravam cursos caríssimos com a pandemia estão fazendo live para se manter o nome? Não sei se vocês estão acompanhando. Os caras estão o tempo tendo na live, cursos. Você faz tudo sem pagar nada? Porque é uma forma de sustentar o nome dele, de permanecer e dizer assim, poxa, o cara é legal, né? Olha, eu vi uma live do cara, o cara super inteligente, capaz e tal, tal. Então, a gente vai arrumando a nossa cultura desta forma. Então, são modelos que a gente vai estruturando de uma forma muito equilibrada, né? Outra é a questão da economia da experiência. Então, a economia da experiência é importante a gente compreender, né? Assim, como é que está validando o que o outro já sabe? O que o outro já sabe é importante. Então, validar isso, né? O compartilhar com o outro é uma tendência comportamental. O modo de viver, de se relacionar, de trabalhar, gente, vai mudar. Percebam, em termos comportamentais, como é que nós estamos com esta pandemia. Cada um na sua casa, pouco saindo, em isolamento. O que a gente dizia que era impossível de ser feito, percebe que é possível. Já se vê muita gente falando, poxa, atividade em home office, eu agora vou me dedicar, cuidar mais de mim. O encapsulamento começa a aparecer, as pessoas vão cuidar mais de si. Isso é uma tendência que eu vou falar lá na predição, que está começando a acontecer. Como é que está o relacionamento? Vão melhorar os relacionamentos, né? No início pode ter sido muitos conflitos, né? Até ajustar, aguentar todo mundo dentro de casa que não está acostumado, conviver com as diferenças. Cada vez mais, em termos comportamentais, existe uma tendência da gente construir empatia. Eu digo que existe a diferença da empatia e da simpatia. A simpatia, faço coisa para agradar, para eu ser simpático. Já a empatia, eu me coloco no lugar do outro, mas não quer dizer que eu não veja também coisas. Esse se colocar no lugar do outro não é ser o outro. É tentar entender esse outro. Esse que é o desafio, porque às vezes a gente confunde, né? Então, no se relacionar, a empatia é você tentar compreender quem é aquele outro que está agindo assim. O modo de trabalhar também, eu já falei do home office, os escritórios de contabilidade vão mudar muito. Vai diminuir o papel, vai começar a compreender que não precisa aquele número todo de pessoas trabalhando, vai reduzir por causa da tecnologia. Gente, essas coisas são tendências comportamentais que vão acontecer. Famílias vão retornar mais restabelecidas, talvez mais fortes no relacionamento. Você pode dizer assim, não, professor, pode acontecer até separação. Pode, gente, mas é comportamento. A gente está dizendo que é tendência comportamental de 3 a 5 anos mudança. Começamos a valorizar mais as pequenas coisas, a gente não dava valor às pequenas coisas. E agora você começa a perceber as pessoas dando valor mais às pequenas coisas. Aos detalhes que você não chamava atenção. É na convivência da sua casa. Às vezes você não morava no local, você dormia no local. Você era um hóspede. Às vezes você não conhecia nem direito sua casa, nem onde as coisas estavam. Então, agora começa, uma tendência comportamental a enxergar essas coisas que antes não se via. Ainda, a gente percebe claramente, sabe o que? Uma revolução no sistema de educação. Olha o que aconteceu. O próprio Ministério da Educação mandou o ensino superior fazer atividades remotas digitais. E não tinha saída com o isolamento. Aqueles que eram presencial e começaram muita confusão. Eu que milito no ensino superior, vi muita gente brigando, que não ia dar certo, que aquilo não podia. Hoje está acalmando, as pessoas já se adaptando, porque o ser humano é um ser adaptável, e já começa a perceber, gente, é uma tendência muito forte o ensino ser híbrido, presencial e à distância. E nós, enquanto profissionais da contabilidade, não podemos estar alheios a isso. A gente começar a fazer cursos, isso que está acontecendo aqui, pode ser uma tendência, não necessariamente todos os nossos cursos têm que ser presenciais, a gente fazer ensino à distância, aí o Conselho Federal cuidar disso também no ensino à distância dos profissionais,
Então, já tem esse parceria aí com o de São Paulo, que já faz alguma coisa à distância. Então, a gente começar a difundir isso melhor é uma tendência do comportamento. E isso, gente, de 3 a 5 anos. Que muitas dessas tendências vão se repetir na predição, ou seja, elas vão acontecer e alguns já estão em ação. As pessoas mudarão de comportamento de saúde. Quem imaginava que um médico em outro estado ou no mesmo estado está fazendo online, mandando a receita para você? E agora vai ser regulamentado as receitas com médico com certificação digital. Saiu ontem alguma medida já caminhando para isso. Quer dizer, a telemedicina presente, quem esperava? É uma tendência comportamental e vai aumentar o nosso comportamento. As pessoas não vai precisar se deslocar para. Então, através da telemedicina, vai adiantar. Hoje, já se faz também atendimento online, por exemplo. A minha filha é psicóloga, ela está fazendo atendimento online dela. Aqui em casa, ela mora comigo, ela faz atendimentos online já com vários pacientes dela, que alguns eram presenciais. Com a pandemia se tornou. Gente, é uma tendência comportamental que no início havia uma rejeição até dos próprios psicólogos, por exemplo. Ele dizia, não está vendo que tem que ter presente, tem que observar, olhar. Começa a mudar o comportamento e a gente vai se ajustando. Quer ver outra coisa? Direitos individuais versus saúde. Isso é um dos grandes debates no mundo. Porque não sei se vocês acompanharam, a saúde, eles começaram a rastrear onde as pessoas estavam, para ver onde estava a quantidade de pessoas por causa do isolamento. E se esse rastreamento continuar? Nós vivemos um Big Brother. Você vai saber onde está. Seus direitos individuais vão ser invadidos. Onde você for, sabe onde você está. Então, é uma mudança. Humanismo e solidariedade são reforçados. Perceba, assim, numa mudança de comportamento. As pessoas começaram a se preocupar, algumas dificuldades começaram a apresentar. A pandemia veio para todos, ricos e pobres. O vírus não seleciona pessoas. Então, aí, dizer assim, o ser humano é importante. Quando eu vejo, assim, respeitando, as pessoas falam assim, a gente precisa ser mais humanizado a liderança, ser mais humanizada a empresa. Aí eu digo assim, nossa, nós somos humanos, trabalhamos na empresa, ainda humaniza o humano. Não, é uma coisa meio assim, que não precisava isso. Isso deveria ser, esse humanismo é natural do respeito ao outro, à diferença do outro, à diversidade do outro, né? A vivermos mais agregados. A família é uma tendência do comportamento, passa sempre em primeiro lugar, porque a família sempre foi o alicerce. Ela que vai lhe dar a base para você conduzir tanto a sua vida pessoal, profissional, a base na sua família. Então, começa essa discussão retomando, é uma tendência comportamental. Aí você diz assim, e se não acontecer? Se é tendência, é previsibilidade também, né? Não vou dizer nem previsibilidade, mas possibilidade que isso venha efetivamente a acontecer. Gente, até aí, está claro, alguém queria colocar alguma coisa assim, essas tendências comportamentais, vocês acham que isso no mundo está se aparecendo? Qual é a visão que vocês podem ter? Para poder, eu senti um pouco a participação de vocês nesse processo. Alguém gostaria de falar? Portador é tímido, ACR. Eu pensei que estavam impactados, assustados. Meu Deus, que mundo é esse? Olha, eu não vim para assustar, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. ACR. Pois não. Você. Boa tarde. Eu vou interromper aqui para facilitar, depois eu volto de novo às outras tendências. Boa pois não, tarde, pode falar. Helena Boa Veiga, tarde. Aracaju, tudo bem? Tudo em paz. Deixa eu só fazer um adendo em relação ao que você acabou de falar. Realmente, a gente vem passando por um processo de transformação, né? E aí essas transformações faz com que realmente a gente nos identifique cada vez mais com essa tecnologia que antes era uma aberração para a gente, né? Eu estou dizendo assim para a gente porque eu acho que nós temos quase a mesma idade. Então, quando você citou aí a questão da sala de aula, que foi dado como obrigatoriedade
das aulas serem online, né, nos sistemas lá de cada faculdade, eu passei quase 15 dias quebrando a cabeça para poder me adequar a essa nova realidade. Mas agora, depois, como você acabou de falar, o ser humano ele vai se adaptando a essas mudanças, essas transformações. No primeiro momento, a gente sabe muito bem que é um impacto muito grande, e aí a primeira coisa que a gente tem na cabeça é não vai dar, não vou conseguir, não vai dar certo. Mas depois que eu comecei a mexer, comecei a observar realmente a plataforma, é tão fácil quanto a contabilidade, né? Quanto o debitar e o creditar. Então, realmente, a sua fala está de bom tamanho, né, para o que a gente está vivenciando nos dias atuais. Obrigada e parabéns. Lana tem toda a razão. Observe que eu tive uma colega, gente, que ela se desesperou tanto com essas mudanças que tomou até remédio para dormir. Ela desesperada, dizendo que ela não ia acertar tecnologia nenhuma. Eu tive uma que disse assim, eu não tenho... me deu seu e-mail, aí ela disse assim, eu não tenho e-mail nem inteira. Eu disse, me desculpe, você é um analfabeta digital. Não tem e-mail nem inteira, então ela não tem nada. Então não dá para hoje você trabalhar nessa perspectiva. Pense você como profissional da contabilidade e zero de tecnologia. Não dá mais para admitir. Essa conversa não dá mais. Não adianta a gente querer fingir, dizendo que não, que depois a gente não vai. Agora, o que Lana falou em relação à mudança, eu digo assim, que existem duas fases da mudança. A fase 1, que eu chamo de fase 1, é a fase negativa, né? Estou vendo aí a Mauri de Vitória da Conquista, tem gente da Bahia que entrou também, a Mauri presente, estou vendo o Neto lá de Teixeira de Freitas, longe de Salvador, e está presente, está vendo que bacana? Aí o que a gente tem, assim, Ô Neto, muito bem, compartilhando ideias com os nossos amigos sergipanos. Tá vendo? E você... muito bom essa interação. Tá vendo essa interação? Ela é possível por causa da tecnologia. Exato. Porque olha a dificuldade que seria o deslocamento. Pense Neto saindo de Teixeira de Freitas para chegar em Aracaju. Né, Neto? Então, Vitória da Conquista vai. Então, o que eu estava dizendo a vocês, a primeira fase da mudança é a fase que eu tenho que entender o que está acontecendo, e nesse momento que eu começo a entender, a primeira reação minha é rejeitar. Eu rejeito, eu não aceito, eu me vitimizo, eu digo, sou coitadinho, está vendo que isso não vai dar certo, eu passo por essa fase, né? Ó céus, ó mar, por que inventaram isso? É a fase da rejeição e se vitimizar com a situação. Depois que eu começo a perceber, aí eu entro em outra fase, é a fase que eu chamo da aceitação. Eu começo a aceitar a mudança. Olha, eu preciso acompanhar, porque senão eu vou ficar para trás. E aí eu entro no engajamento. Isso é importante. Entende, gente, a lógica? Então eu preciso, na mudança, estar engajado, eu preciso acreditar nessa possibilidade. Aí as coisas vão ganhando uma outra dimensão, tá certo? Eu vou agora mostrar para vocês, eu vou abrir de novo os slides para vocês verem as tendências dos negócios, como anda com os negócios agora, para vocês compreenderem a ideia. Só um momentinho. Consegue já visualizar? Dá um sinal aí, você já... Sim. Beleza. Perfeito. Quem puder desligar o microfone era bom, porque para ficar o sinal legal. Não o meu, né? O de vocês. Talvez tenha sido essa fala minha que pode ter atrapalhado de alguém. Achou que era para desligar o meu. As tendências nos negócios. Primeiro, liderança exponencial e compartilhada. Já era. As lideranças hoje, ela tem que pensar de forma exponencial. É uma liderança de crescimento e compartilhada. Você vai crescendo o seu papel enquanto líder no percurso, no aprendizado com o outro. É uma mudança. Quer ver outra coisa? O foco é no consumidor. Isso é uma tendência do negócio. O consumidor, ele tem uma importância. Eu digo que a gente está começando a avançar mais. O foco agora não é no consumidor.
O foco é uma predição, vai estar lá na frente, eu vou adiantar, o foco vai ser do consumidor, o foco vai ser do cliente. Então, você, como empresário contábil, você tem que ver qual é a necessidade do cliente, que o foco é dele. Então, você tem que olhar a dor dele e não a sua. Aí você vai cuidar da dor dele, da dificuldade dele. Aí você vai dar um diferencial. Gente, isso é uma tendência do negócio. Quer ver outra tendência que se apresenta muito no negócio? A cultura da inovação. Eu já falei antes, nas empresas vão crescer muito startup de mindset. Ter mindset de crescimento, não mindset fixo. O mindset de crescimento, você vence com o esforço. Tudo aquilo que você dá esforço, você consegue vencer. Aí eu digo o seguinte, não existe sucesso sem esforço. Então, você tem que ter esforço e vencer as barreiras. Novos modelos econômicos. Quem achava que ia ter alguém que não tenha carro nenhum, ia criar um sistema, não ter frota nenhuma e fazer mobilidade? Quem achava que alguém não tinha hotel nenhum, não tinha prédio nenhum, não tinha nada, e com os apartamentos dos outros, com os quartos dos outros, vende? É um novo modelo econômico. Não. Você não, no passado, imagine você achar que isso era possível. Hoje a gente está vivendo no mundo, é uma tendência do negócio, conexão total. Você vai crescer conectado um com o outro. Então, aqueles modelos de organizações contábeis, onde eu escondia tudo, o outro não sabia de nada, já era. A conexão tem que ser compartilhada, um está ajudando ao outro. E essa nova geração que está entrando para as organizações contábeis, eles têm esse pensamento. Um está compartilhando. Observem que muitos donos de escritório, um do outro, ficam fazendo live entre eles. Hoje mesmo vai ter uma noite, 2 donos de escritório fazendo live. Isso é o quê? Conexão. Aí você começa... ele não tem a ideia que você está tomando o cliente dele. No modelo mental passado, a ideia era essa, né? Que nada, vai tomar meu cliente, não quero nem que ele saiba. É um modelo mental passado. Hoje, com conexão, já não é. Você não se sente assim, pelo contrário. Às vezes, compartilha até serviços, um ajudando o outro. É um novo olhar que a gente começa a perceber. Quer ver outra coisa? O consumidor foi forçado a migrar, nesse momento, para o comércio online. E, pós-pandemia, esse comércio online vai continuar crescente, gente. Quem achava que não poderia, não conseguiria comprar nada pela internet, estão comprando absolutamente tudo. E achava que aquele modelo não ia dar um crescimento assustador. As delivery que o diga. Isso é uma mudança, é uma tendência nos negócios. Então, você tem que pensar o seu negócio também, ou você vai, com uma organização contábil, se tornar um negócio digital, ou caminhar para um negócio online. Você vai ter que decidir. Não vai ter outra hipótese. Ou você acha que vai ficar com o seu escritório, sua organização cheia de papel, sem o uso da tecnologia como deveria, sem usar ferramentas digitais para agilizar seus processos operacionais, achando que você vai ter sucesso? Não vai. Não vai, porque a tendência mostra que não. E a predição aponta mais ainda, que eu vou mostrar para vocês. Então, precisa a gente acordar, entendeu? A gente precisa... Essas coisas que eu estou aqui conversando com vocês, ela precisa estar sendo reforçada o tempo inteiro. Eu estou tendo cada vez mais a consciência que a gente precisa fazer mais lives sobre isso, para ir entrando na cabeça das pessoas que elas precisam mudar. Elas precisam ver uma outra forma, ter um outro olhar sobre essa perspectiva. Sai o estoque just in time e entra o just in case. Observe o que aconteceu com os estoques. Eu só tinha no tempo meus estoques. Aquelas empresas, por causa de logística mais fácil, elas não armazenavam. Vai ter empresas que viu agora com a experiência da pandemia que precisava ter armazenado e não fez. Então, agora vão ficar atentas. É uma mudança, é uma tendência do negócio. Alguns, lógico que não são todos, né? Não diz muito respeito às nossas organizações, mas é uma tendência. Você tem que olhar a tendência dos negócios. O negócio de quem? Dos seus clientes. Você tem que entender que cenário. Você tem que entender um pouco da economia, do que está pensando, das perspectivas, para que, se o negócio da empresa que você é o contador tiver sucesso, você vai ter sucesso junto.
Então, você não pode dissociar, não deixar de se preocupar. Então, a gente começa a perceber que aquele modelo de comércio bem tradicional, ele vai encolher. Ele vai, sumir, 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 sumir. Vai diminuir. Vai ter... Aí a gente começa a perceber um amplo desenvolvimento da inteligência artificial. Vocês já estão vendo essas tendências no negócio. Cada vez mais a inteligência artificial estando presente. Quem não já recebeu uma ligação de um banco com a inteligência, um robô por trás? Então, é uma tendência nos negócios, claro, que a gente já vê como predição, né, dessas coisas vêm acontecer, né? Então, a gente precisa ter esse zelo, esse cuidado. E aí vem as tendências que a gente chama de tendências emergentes. O que seriam as tendências emergentes? A tecnologia se ganha de forma exponencial. Propósito, ética e autenticidade. Você vê claramente isso acontecendo. Pessoas e análise de dados também presente nos processos. Você vê claramente essas coisas acontecendo. Então, a gente verifica que as pessoas começam a ser valorizadas. É uma tendência emergente. Então, as pessoas... Eu estou mandando alguém vir acender tudo aqui, que ao vivo, né, as coisas podem ficar mais escuras e o dia já está encerrando. Os processos são cada vez mais automatizados, né, é uma tendência. E quer ver uma tendência emergente? Gamificação. A gente vê um número muito grande de pessoas aprenderem através dos games. Lembra que as emergentes de 12 meses? Então, a perspectiva é muito forte nesse sentido de acontecer essas tendências. Depois que a gente apresenta as tendências, a gente vai agora pensar um pouco... Um momentinho. Ligar, fecha tudo. A gamificação é uma tendência que você vê muito grande, né? Os jogos acontecendo. Hoje se fala muito, por exemplo, voltando à questão à ética e à autenticidade, se fala muito dessa perspectiva também. E agora a gente vai fazer uma retrospectiva também para mostrar a predição, o que pode ser como predição. O apocalipse chegou. E aí? Alguém está entendendo? Até agora, eu cheguei no apocalipse. Apocalipse é revelação. Eu cheguei no apocalipse. E agora, o apocalipse é a predição, né, Lana? Você, chegamos, né? Chegamos. Agora a gente vai ter que se ajustar. Gente, não tem muita saída, não. O apocalipse chegou. Quem hoje está ocupado já precisa começar a pensar na sua futura profissão. Ou você acha que vai continuar só com essa? Pode fazer outras coisas também para agregar valor ao que você tem. Principalmente os mais novos. Não vai mais. Não é porque você terminou a contabilidade, a vida inteira você só vai ser contador, você vai ter que agregar outros conhecimentos, entender de tecnologia, formação de gestão e outras coisas para agregar valor ao que você conseguiu. Não tem saída, gente. O apocalipse chegou. Isso é predição que você veja que está se tornando o quê? Uma realidade. Se atualizar o tempo todo nas novas tecnologias, não adianta. Vou dar outro dado para vocês. Essas tecnologias que aconteceram, aí essas mudanças, por causa da pandemia, a expectativa era que em 2 anos ia surgir coisas novas, na expectativa dele. Por causa da pandemia, estão acelerando, vai acontecer muitas coisas novas em 6 meses. Muitas coisas que a gente está usando hoje pode estar ultrapassadíssima, já não vai mais. Já tem coisa muito mais nova vão acontecer. Educação é ao longo da vida. É uma predição que vai estar cada vez mais tornando uma ação. Lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. A gestão muda modelo. O modelo de gestão já não é mais o mesmo. O bottom-up está presente. Começa de base, ouve todo mundo.
não é mais o centralizador, o dono da verdade. Aquele dono de escritório, aquele que decide tudo, aquele que arruma tudo, aquele que sabe tudo, que ninguém sabe nada, esse, notícia, o apocalipse chegou. Ele vai sair do mercado. Não terá espaço para ele. Primeiro, que ninguém vai querer trabalhar com ele. Se muito, a família. Não vai nem suportar. A sustentabilidade será a vez e a hora na pós-pandemia. Uma coisa que aparece também presente, a customização do treinamento. É algo que é uma predição aí que acontece. Quando você vai fazer um treinamento de desenvolvimento na organização, você tem que sentir que aquilo foi feito para você. Isso que é customizar. Aí você diz assim, poxa, o curso que eu fiz foi para mim. Essa é uma predição de que vai acontecer, para não dizer que está acontecendo. Alguns anos atrás, eu inventei o contador local. Eu dizia, o contador local, ele pensa global e age local. Hoje se discute a localização. O pensamento é global, mas eu preciso valorizar o local. Pode observar, se não estão incentivando, por causa desta pandemia, muitos mercadinhos de bairro, compre aqui mesmo, nas lojas e tal, um movimento para poder as pessoas se deslocarem para coisas maiores. É uma tendência. Essa tendência vira uma predição, é o apocalipse, ela já está hoje, ela chegou, mas ela vai ficar. As pessoas vão se acostumar a não ir mais para grandes mercados como antes. Estou dando exemplo de mercado, mas pode ser qualquer outra coisa. É valorizar o local, quero dizer isso. Há uma perspectiva muito forte disso acontecer. Quer ver outra predição? Social medias. As mídias sociais vão aumentar mais do que já estão. Eu mesmo tenho Instagram, tenho Facebook, tenho Twitter e tenho até TikTok. Quando eu fiz TikTok há mais de um ano, perguntaram, por que você fez TikTok? Os adolescentes estão fazendo, eu vou ficar para trás. Também faço. Aí eu fiz. O Telegram ainda não fiz, mas vou fazer Telegram. As mídias sociais, o LinkedIn, para a vida profissional, é muito boa também, para você trabalhar. É uma tendência, também tem o LinkedIn. Então, na verdade, a gente precisa estar acompanhando toda a evolução. O WhatsApp nem se fala, né? A utilidade dele. Hoje as pessoas estão lendo mais o WhatsApp do que site. Pode observar pela gente se isso não é verdade. De acessar site e e-mail caiu muito. É uma tendência também. É uma predição que... O que é que acontece? As mídias vão surgindo novas e vão derrubando as anteriores. Talvez vocês aí, eu não lembro não, mas alguns aí, tipo Wanderson, Lana, tipo Giovânia, devem lembrar do Orkut, né? Eu não lembro mais. Mas do Orkut... Não. Não, Giovânia? Não era não, Wanderson? O Orkut, o MSN... Não sou da minha época, não, Sé. Eu já sou da época do Face e do Instagram, graças a Deus. Eu também. Eu fiquei sozinho, não. Eu também caí logo fora, que eu também. Mas alguém me contou que existia. Eu também não fui, não, viu? Também, tá vendo? Todo mundo caiu logo fora que a gente é besta. Mas, assim, elas vão mudando. E vai morrendo as outras, né? Vai deixando. Vai acontecer lá na frente outras também que a gente nem sabe. O apocalipse chegou, são possibilidades. A valorização das questões pessoais. Nós vamos valorizar. Outro dia um aluno chegou para mim e disse, professor, eu troquei de estágio. Eu disse, por quê? Porque eu acompanhava o estágio dele. Não, é porque ele estava ganhando bem até naquele estágio e foi para um ganhando 1/3 do valor. Aí eu disse, mas por que você mudou para ganhar menos? Ah, professor, é porque o outro é perto da minha casa. E dá tempo eu ir para a minha academia. O outro estava me atrapalhando. Ele estava cuidando dele. Aí você pergunta, ele está errado? Não, gente. Ele está cuidando das questões pessoais dele. Então, isso fez, pós-pandemia, isso vai aparecer mais evidente. As pessoas mais preocupadas. Eu já estou prevendo aí uma academia mais lotada ainda, as pessoas se cuidando mais, né? Então, isso é uma perspectiva muito forte. Quer ver outra questão? Os hábitos de viagem mudarão radicalmente. Aí você pergunta como. Aquelas viagens longas que você estava bem interessado em fazer, há uma predição que elas diminuam.
vocês façam por lugares mais próximos, valorize o seu próprio estado, ou um estado próximo, e comece a ter um movimento diferente, porque com muito tempo de isolamento social, aí começa a dar valor às coisas mais simples, à natureza, a uma perspectiva. Eu falei isso em uma live, aí tinha uma pessoa de Portugal, e a pessoa pegou, confirmou na live, disse que Portugal já está fazendo publicidade assim, porque eles vivem do turismo, aí mandando os portugueses valorizar Portugal mesmo, que é próximo, é tudo pequenininho, próximo do outro, tá vendo? Com já há indícios, lá já tem essa ação, há indícios. Não quer dizer que, você está dizendo que agora ninguém vai viajar mais para o exterior, não, entenda que não é isso, estou falando como uma predição, a probabilidade de pessoas pensarem assim. Quer ver outra coisa? As empresas, aí cabe a gente, como organização contábil, terão que abandonar o ajuste digital. Fazer gambiarra digital. Ou é digital mesmo ou não é. Esse negócio de meio termo, não tem, isso vai ter que acabar. Não tem mais condições, é caminho sem volta. Você vai ter que se ajustar. Corra, quem ainda está me ouvindo aí, conhece alguém que está fora disso, chame a pessoa, sente e diga, rapaz, acorde, senão você vai sobrar. Existe uma expectativa de da metade das organizações contábeis no Brasil fecharem as portas com as mudanças. É um apocalipse, né, gente? O apocalipse chegou. O comércio online deixa de ser uma opção secundária de compras. Passa a ser, de repente, pode ser primária. As pessoas fazem mais opção por comprar à distância. Hoje você compra o que você quiser, chega na sua casa. Então, e cada vez mais inventando sistemas, softwares mais modernos para que isso venha a acontecer. Então, essas são um apocalipse que chega nas organizações. Agora, eu queria dizer a vocês assim, não há vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. A gente precisa saber para onde vai, não é verdade? Então, você precisa saber. Olha o movimento. Fez aí o movimento direitinho? Vou fazer de novo. Me digam aí se deu para perceber o movimento. Deu, Giovânia? Sim. Tá vendo? Seneca disse isso. Não há vento favorável para quem não sabe para onde quer ir. Por isso que é importante a gente saber das nossas tendências, as predições, para poder a gente saber para onde vai. E, gente, olhe as mudanças. Percebo agora, nesse quadro aqui, o que precisamos pensar? Depois de tudo que eu falei, né? Não quero causar confusão, né? Mas reflexão mesmo. A mudança de mentalidade. Nos negócios tradicionais, nas nossas organizações ou as empresas que a gente atende, ela está voltada para o lucro. Na nova economia, é o resultado. O resultado nem sempre é o lucro. Eu posso ter prejuízo, mas não quer dizer que a empresa vai fechar por aquele prejuízo. Tem questões que podem levar naquele ano a ter dado um prejuízo. E eu, como contador, como consultor, é isso que eu tenho que mudar meu mindset de crescimento, fazer meu esforço para ter formações na gestão. Eu defendo a ideia, Wanda, que os conselhos poderiam estar ajudando na formação da área de gestão aos contadores, trabalhar um pouco essas questões, para que ele comece a entender o que é o papel dele como um consultor, não simplesmente debitar e creditar, porque esse modelo, o robô vai fazer, gente, essa parte toda operacional, calcular tributos, os sistemas hoje fazem, dá tudo pronto e dá os relatórios prontos. Então, você tem que mudar o mindset, sair desse modelo mental e ir para um outro. Eu sei que isso não é fácil, mas a gente tem que começar e acreditar. Nos negócios tradicionais, eu estou preocupado com a organização. Na nova economia, com a colaboração. É uma organização interagindo com a outra, um ajudando o outro. É uma mudança. Agora, pense esses meninos novos dos escritórios, eles se ajustarem. Existia um sonho de consumo que a gente, como organizações contábeis, podia ser organizações contábeis especializadas por áreas. Ajudaria muito o desenvolvimento, porque uma organização contábil, por exemplo, tem que dominar as áreas todas. Aí, quando você tem uma organização, por exemplo, essa organização faz contabilidade para parte imobiliária,
para clínicas médicas. Tipo assim, isso tudo ajudaria a troca de colaboração. Mas as organizações contábeis nossas, elas se organizam de uma forma que todo mundo faz tudo. E você tem que entender daquela área, entender da convenção coletiva, entender do tributo para aquele negócio, os vários negócios, às vezes, complica mais, né? Eu já estou fazendo uma predição aí, quem sabe no futuro isso não venha a acontecer. No negócio tradicional, eu me apresento assim, eu sou isso, eu sou aquilo, sou isso, aquilo. No negócio da nova economia, eu estou. Que as coisas passam. Nós não somos nada, nós estamos nas coisas. O negócio tradicional, eu tenho meu escritório. E a depender do serviço, inclusive de contabilidade, eu posso ter um home office, fazer tudo em casa, ou um coworking, um espaço que está compartilhado, onde tem várias empresas juntas, e uma termina ajudando a outra. Alugou o espaço. Isso já é uma predição que é real, já existe muito, vai crescer mais. Eu saio de um modelo de gestão centralizador para uma gestão ágil. Lembra que eu falei no início? O rápido engole o ligeiro. Não tem tempo mais. Então, a gente precisa se organizar nisso. Outro, objetivo. O negócio tradicional é o objetivo. Da nova economia é meu propósito. Chefe no tradicional e obediência. Eu tenho que obedecer ao meu chefe. Ele é meu chefe. Na nova visão, ele é meu líder. E me inspira para eu crescer. Líder, inspiração. Para chefe, obediência. No negócio tradicional, qualquer cliente, os meus clientes do escritório são meus clientes. Não, você tem que personalizar. Cada um é um. O foco é do cliente. A dor de um não é a dor do outro. É isso que precisa ser trabalhado, porque o foco sai no cliente para o foco ser do cliente. Então, são mudanças, né, de mentalidade nossa, gente, que ajudam muito nessa reflexão. Aí a gente entra na fase que a gente chama de transformação. Eu preciso entender essas tendências que eu coloquei, eu preciso mudar meu modelo mental, eu preciso ver esse apocalipse, que eu disse, apocalipse chegou, né, as predições, a uma transformação. Novos resultados só vêm com novas atitudes. Eu preciso mudar as atitudes. Então, as atitudes vai dar essa relação de diferença da gente. São as minhas atitudes que vai demonstrar essa diferença. Olha o que Mahatma Gandhi disse. A mente é tudo. Você se torna aquilo que você pensa. Por isso tem que começar aqui, ó, na cabeça da gente. Se nós, nessa tarde, assim, dialogando junto com vocês que estão nos ouvindo, começar a mudar esse modelo mental, porque sua mente pode te ajudar ou te destruir. Tudo depende de como você conduz os seus pensamentos. É a forma como você vai conduzir os seus pensamentos que vai te ajudar ou te destruir. Cuidado com sua mente, porque a mente não sabe o que é comando, não. Então, se eu dissesse agora a você, ninguém pode pensar em uma maçã vermelha bem doce. Eu sei que todo mundo está do lado dele pensou, porque ele não sabe o que é comando, não. Quando ele diz não pode, ele diz que pode. Como é que se dá esse pensamento? Há um padrão de pensamento. Você tem que criar o seu padrão de pensamento. Aí, dentro do seu padrão, por exemplo, você pode construir ideias. Aí eu já estou trabalhando um pouco para você compreender que essas mudanças são necessárias para a gente. Aí você vai pensar esse padrão, aí você entra nesse pensamento, aí nele vai entrar a emoção, a vontade de fazer. Aí depois dessa vontade, você entra na ação. Para você entrar nessa ação, você tem que planejar. Aí você cria o fato e você vê as consequências e essas coisas mudam. Porque, gente, não adianta sair da caixinha, viu? Se ela não sair de você. Às vezes a gente quer tanto sair da caixa, mas a caixa está me seguindo. Percebeu a analogia que eu fiz? Então era isso que eu queria muito compartilhar com vocês, para que a gente pudesse ter esse cuidado, né? Não adianta sair da caixa, eu já saí da caixinha, já saí do meu quadrado, mas ela não saiu de você. Veja se ela não está lhe perseguindo. Se você ainda está naquela, dizer que nada, isso não vai acontecer, não.
Gente, você está perdendo tempo. Ah, isso aqui vai demorar muito. E numa velocidade que o mundo anda, não vai demorar muito. Vai ser muito rápido. Então, esse muito rápido, eu preciso, pós-pandemia, eu estar preparado e ajustado para essas mudanças que eu coloquei aqui para você. A minha dica final, gente, estou concluindo a ideia, depois eu abro aí para quem quiser colocar alguma coisa, é que a gente precisa ter menos palavras, mais atitudes, menos discurso e mais ação. Porque se a gente ficar só com palavras ou só com discurso, já ouvi, já ouvi, já ouvi, e não tem atitude, não tem ação, você não vai para lugar nenhum. E aí a gente fica para trás e as coisas vão avançando. E eu preciso ter uma visão de futuro. Se eu quero me planejar, se eu quero sucesso no meu negócio, eu tenho que pensar nesse negócio. Então é isso que a gente precisa ter, esse cuidado. Aí estão os meus contatos, né? Quem quiser me seguir no Instagram, no Facebook, você vê que eu estou antenado, meu zap, meu e-mail. Então, a gente precisa estar ligados um com o outro. A gente precisa estar antenado às mudanças que estão acontecendo. Porque o nosso mindset de crescimento, a gente vai vencendo com o nosso esforço. É o esforço que vai fazendo com que essas mudanças ocorram de forma efetiva, né? As mudanças vão acontecendo quando eu confio nessa possibilidade. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que a gente tenha sido claro no que a gente queria dizer para vocês e acreditar que a mudança é possível. Estou aberto agora se alguém quer colocar alguma questão. A CR, realmente é uma mudança, né? Eu sempre digo que a pandemia veio, o coronavírus veio nos forçar a essa mudança. Como você mesmo falou, a gente ficava achando, isso vai demorar para agora, isso não é para agora. E a gente acordou livres, como a gente achava ser, e dormimos presos no seu mundo, o qual você teve que aprender a conviver, como você disse, com a diferença do outro, com um monte de filho, né, chamando por você e tal, e aquela coisa toda. Então, foi o que o universo encontrou para nos fazer parar um pouco, desacelerar, é esse, né, desacelerar. No início, eu vi as pessoas muito preocupadas com a questão financeira. Foi justamente a questão financeira que nos levou aonde nós estávamos um dia antes de entrarmos em quarentena. Por quê? Porque hoje você tem, né, quem ainda está trabalhando, graças a Deus, tem o dinheiro, mas você não tem onde gastar. E você está bem. Você precisa estar bem, precisa descobrir, como você disse, nas coisas simples, estar bem. E precisa cuidar do seu mental. Né? Então, não adianta, o coronavírus está mostrando que não adianta você ter dinheiro, ele não escolhe a quem, né? Então, não tem cor, não tem sociedade, não tem padrão social, não tem absolutamente nada. Então, é um momento de muitas, muitas e muitas reflexões. Tenho dito isso aos meus alunos, tenho uns 2 aí participando disso. Quanto à modernidade, eu faço terapia e já disse ao meu terapeuta, não quero, vou lhe ver uma vez ou outra pessoalmente, mas eu agora quero minhas sessões pela live, pelo menos eu não preciso acordar tão cedo, me deslocar de casa para fazer a sessão. Então, vamos fazer virtualmente, né? Aquilo que parecia ser um monstro, hoje está sendo uma coisa bem, bem, bem tranquila, já que é permitido, vamos aproveitar, né? Certo? Mas aí... É verdade, eu acho que as coisas estão mudando numa velocidade que não se esperava, né? Aí a gente percebe isso. As mudanças foram acontecendo, as pessoas duvidavam que não iria acontecer tão rápido, e só que veio essa pandemia e foi um tsunami, né? E veio trazendo todas essas coisas que fez com que a gente fizesse reflexões
como eu comecei a perceber, a estudar, a ver algumas estatísticas, ver visões de alguns economistas, e aí foi eu construindo essa ideia que eu compartilhei com vocês, baseado naquilo que eu estava vendo, né, do dia a dia e dos riscos que, se a gente não se atentar, eu digo sempre, a gente não tem escolha, não adianta o contador ficar com conversa mole, dizendo que não vai mudar, que isso não é assim, que depois vai conseguir, não vai sobrar, vai ficar fora. Então, é bom que a gente possa estar compartilhando para as pessoas, para a mente começar, o pensamento ser alterado, como eu coloquei para vocês. Há uma necessidade. Quanto mais reforçar, quanto mais vocês aí em Sergipe estão fazendo isso também, sabe, Wanda, discutindo com um colega, com grupos, aí as pessoas começam a perceber, até o nosso Conselho Federal, porque tem muita gente que é de outra geração, ainda não está totalmente antenado com essas coisas, aí precisa se antenar, a gente deixar essa timidez nossa. Guimarães Rosa deixa uma mensagem bem interessante, que diz: o que falta, muitas das vezes, é ter coragem. Então, a gente precisa, às vezes, ter coragem. E não é simples ter coragem, né? Que a gente possa isso ficar claro. Lana até pediu para sair, se despediu, agradeceu. Se vocês estão entendendo, vão botando no chat, se compreendeu, quer fazer alguma pergunta, estou aqui disponível, ok? A CR é Alice. Alice, que bom você estar aqui ouvindo também. Eu não tenho acompanhado muito as lives por conta do horário da noite, mas agora de tarde eu pude acompanhar, não dou aula à tarde. Parabéns ao Conselho Regional de Sergipe, aos nossos colegas de Sergipe, né, por essa live maravilhosa. Muito boa, excelente. Tem vários alunos que estão assistindo, alguns já me mandaram o print, que estão assistindo, que estão gostando, e realmente as suas colocações, a colocação de Giovânia foi perfeita. Aqui no finalzinho, em relação à questão da gente se reinventar. Eu vou voltar ao professor Lopes de Sá, que dizia, né, que cada empresa é uma célula social, e nós, contadores, somos responsáveis por essas empresas. Então, se a gente não olhar o nosso cliente de forma, como você falou, individual, sentindo a condição de cada um para dar um tratamento customizado, diferenciado para cada um dos nossos clientes, realmente o contador está fora. Está completamente fora. Então, ele tem que entender esse novo processo, essa questão do trabalho via home office, e a gente descobriu que realmente uma nova forma de trabalho que dá certo, não é? E que dá certo, que a gente pode, inclusive, discutir como estamos discutindo agora, né? Estamos discutindo contabilidade, estamos discutindo economia, estamos discutindo até a questão da psicologia. Olha a minha aluna Evelyn Santos aí falando, inovação é a palavra, né? Então é isso, parabéns a vocês, gostei bastante. Eu, inclusive, estava com medo de fazer live, mas eu fiz uma semana passada só com o pessoal da faculdade para comemorar o Dia do Contador, e agora eu acho que participando aqui, com a live que eu fiz, eu acho que essa questão da mudança ela é importante, a gente tem que se adaptar. Parabéns a todos vocês. Muito, muito bom, excelente. Que bom, Alice. A Alice é a nossa coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista da Bahia, né? E a gente vê isso muito positivo, essa reflexão que a gente faz hoje com essas mudanças que estão acontecendo e que se fazem necessárias, né? A gente não tem muita opção. A gente vai se ajustando e aprendendo novas possibilidades. Agora, a gente tem que ter o que eu disse do mindset de crescimento, porque aí eu tenho o esforço, eu faço, e eu venço as batalhas. As barreiras vão aparecendo, não é simples, gente, assim, tudo resolvido, não é, mas no percurso eu vou verificando que precisa ser diferente. Então, é isso, Alice, que é fundamental a gente compreender. Olha a sua própria experiência. Poxa, eu fiz uma live, já estou vendo que eu estou gostando de fazer outra e tenho que fazer várias, né? Eu acho que essas descobertas que a gente começa a fazer. Eu que já gostava de falar, e agora com live, então, misericórdia. Aí que tá doido, né? É live todo dia. Mais alguém queira falar? Só parabenizar. Eu só quero parabenizar o professor CR, Vivian CR.
pela palestra, excelente palestra. Parabenizar o Conselho Regional de Sergipe pelo convite também. Por ter convidado o professor Terry, que para mim, ele é maravilhoso, ele sabe o que eu estou falando. E desejar boa sorte a todos, né? Que estamos vivendo uma nova era da contabilidade, posso dizer assim, uma revolução tecnológica. Então, temos que nos adaptar a essa nova realidade. Viu? Parabéns a todos envolvidos neste evento. Parabéns, Vívia. Vívia é a nossa coordenadora da Jovem Liderança, também aí presente. E assim, Vívia me segue, onde eu vou, ela vai atrás. Porque Vívia, eu já vou contar, né? A minha idade, oh meu Deus. Vívia foi minha aluna quando eu tinha 16 anos no ensino médio, técnico e contabilidade, né? Até umas fotos horrorosas minhas ela tem, que ela passou a minha esposa. A CR, desse jeito você não revela a sua idade, você vai acabar revelando a idade dela. Acaba, mas por favor. Não vou falar mais nada. Ok, gente. Só não vou dizer o ano aqui, porque senão eu vou revelar a idade da CR. Ok. Percebemos pelas interações, pelas intervenções, todos saíram maravilhados, aliás, todos estamos maravilhados com a sua palestra, com a sua visão de mundo, com a sua experiência, em proporcionar a todos, que eu percebo que, além dos sergipanos, tem muitos colegas, muitos amigos baianos também. Aliás, você faz bem esse marketing, né? Você veio e trouxe a sua claque. Eu gostei dessa técnica. Então, eu queria parabenizar as intervenções da professora Ana, da professora Alice, muito bem pontuada, e dizer que foi de uma satisfação enorme para nós do Conselho de Contabilidade podermos contar com tão valiosa palestra que não só vai modificar a nossa visão como profissional, mas também como pessoa diante dos exemplos que você citou na sua apresentação. Muito obrigado, meu amigo, e conte sempre com o Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe. Professor, boa tarde a todos. Boa tarde. Quero parabenizar o professor e a todo o pessoal daí de Sergipe. Meu nome é Elisângela, estou aqui em Juazeiro da Bahia. E quero dar os parabéns para vocês e que não esqueça de me mandar o convite, que me farei presente nas demais lives. Muito obrigado, então. Receberá o convite, viu? A CR, obrigado aí pelas palavras. Foi muito engrandecedor, assim, bem motivador também. E agradecer também ao pessoal do CRC daqui de Sergipe, né, pela essa oportunidade. Realmente é algo que eu ganhei muita coisa com essa palestra, com essas palavras, e agora eu vou tentar passar adiante também, né, alguns aprendizados. Sempre tentando motivar as pessoas, sempre tentando correr atrás e pegar no respeito ao contador, né? Nós podemos ser muito importantes a várias empresas, né? Então, é isso aí que eu tenho para falar. E agradeço mais uma vez, pessoal. Fantástico aí. E vamos que vamos. Ok, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que ser isso mesmo, multiplicando isso, incentivando um ao outro para o crescimento, né? Eu acho que isso que é fundamental, a gente fazer o diferente. Em algum momento, lá na frente, alguém vai lembrar, talvez, olha, como eu estou hoje tem a ver com aquilo que eu ouvi, que você me disse, que alguém falou, e isso é muito gratificante, né? Não tem preço de ver o crescimento. Então, eu quero realmente agradecer ao convite, Wanda, essa nossa amizade, a Giovânia também, nossa parceira aí, firme e forte, né? Então, vamos estar com vocês. Fabrício, desde cedo você está querendo você está no rol dos contadores tímidos, não acreditam. Olá, boa tarde, estão me ouvindo? Obrigado aí ao professor CR pela participação. Mais um baiano aqui também acompanhando a live, mas diretamente de São Paulo, aqui agora, terminando meu doutorado aqui, mas também podendo sempre acompanhar o professor CR. E uma preocupação que eu tenho, CR, quando você fala também das questões dos millennials,
né, que a gente acaba tendo que acompanhar esses meninos, e quando a gente está em sala de aula presencial, a grande briga que a gente tem, ou luta, vamos dizer assim, é com o celular que está nas mãos deles, né? E dizer, poxa, como é que a gente vai conseguir trazer ou fazer essa disputa entre a gente lá dentro da sala de aula e o celular que está na mão deles. E quando muda agora para essa perspectiva da gente ter essa interação agora por meio do computador, da internet, eu tive também algumas aulas e aí eu percebi que de 20 alunos eu tinha só 5 que estavam presenciais ali conversando comigo e o restante só tinha uma fotinha deles e a gente fica assim, poxa, agora como é que eu vou conseguir trazer o aluno, se já era difícil presencialmente, para ele entender que a tecnologia está para aproximar a gente e não para que ele utilize a tecnologia, ou como ele fica como como é que eu posso dizer, você falou da questão de ser um analfabeto digital, mas eu diria que eles estão muito hábeis para usar a tecnologia, mas não usar para o trabalho em si do processo contábil, e acabam sendo devorados pelo próprio processo contábil, porque eles apenas acompanham as redes sociais ou mídias sociais, mas acabam não acompanhando em si o processo da contabilidade. Me preocupa muito essa questão quando eu trato dos alunos. Dos colegas, você já bem colocou, que se não acompanharem isso, vão acabar lá fadados a estar encerrando suas atividades, né? Mas como é que a gente conseguiria, você que tem uma experiência grande aí em sala de aula também, mais do que a gente, sem desmerecimento aí com relação à idade, mas pela experiência, e trazer, a gente conseguir vencer essa barreira também tecnológica, que acaba, muitas vezes, distanciando a questão da busca do conhecimento, para que a gente consiga crescer, né, cada vez mais, porque o conhecimento está agora aí expandido, né, em termos de internet, você entra no YouTube, em canais, tem lives agora no Instagram, é esse momento que a gente está compartilhando, mas eu ainda vejo que há um distanciamento muito grande, porque as pessoas ainda não aprenderam a utilizar 100% essas ferramentas. Obrigado mais uma vez por compartilhar suas ideias com a gente. Nada, Fabrício, é um prazer, viu? Saber que você estava aí conosco e dizer assim, o desafio será sempre. Eu não tenho problema de dizer que tenho 35 anos de professor e eu comecei com giz, né? Então, é um giz sem ser antialérgico. Depois que inventaram o antialérgico, e eu tinha alergia, usava um creme na mão para poder ministrar a aula, ensinando contabilidade. De tanto fazer contatê no quadro, eu peguei uma doença chamada síndrome do desfiladeiro, que é uma inflamação nos tendões por causa de tanto escrever no quadro. Então, a gente tem uma ideia... Eu acompanhei as evoluções, então. O que eu quis dizer é isso. Eu acompanhei essas evoluções. Só que a maioria dos professores não acompanharam, Fabrício. Ficaram no modelo que estava acostumado, que era um modelo confortável. E eu vejo essa geração chegando agora, por exemplo, essa geração milênio, que daqui a pouco começa a apontar, vai estar pior do que a gente tem, e pela característica aí do milênio é 10, 12 anos, mas quando a gente entrar na faculdade, esses meninos, eles vão estar com alta tecnologia, e eu não sei nem se vai ser o WhatsApp mais, né, que eu não sei nem o que vai ser lá na frente, ainda não tenho essa predição, né, porque aí eu não sou vidente, eu fiz predição, não fui vidente, então a gente não sabe. Mas hoje, o que a gente tem hoje, a gente poderia estar usando as ferramentas que eles utilizam, de repente é uma estratégia, entendeu? Por exemplo, tem professor que diz assim, não quero que olhe o celular. Eu já digo diferente, pode olhar tudo. Fique no Zap mesmo. É no Zap que você vai aprender. Aí ele pega a ficha. Ou senão eu pego o Zap, mando mensagem, ou senão uso os jogos usando o celular. Ele baixa e usa. Ó, de você está no Zap, usa o jogo. Aí ele está com o celular dentro no jogo lá, não vai lembrar. O que tem apontado, pesquisa já, que esse modelo atual, para quem é desatento, quando usa, como eu estou aqui com fone, e prestando atenção ao que o professor está falando, ele não desvia, consegue entrar mais, ficar perto do ouvido, né? Então, existe essa possibilidade também. Quer dizer, nós, enquanto professores, temos que criar alguns mecanismos para trazer
sabe, Fabrício? Não adianta a gente reclamar, porque eles são assim mesmo. Eles gastam muito tempo no Zap, eles não planejam, eles não se organizam, e nós temos que mudar isso. Se chamar, atraí-los, fazer jogos. Lembra que eu falei uma mega tendência? Gamificação. A gamificação? Através de game, por exemplo, nós temos um colega da Bahia, que é o Vitor Maciel, que ele criou um Game Conte, acho que o nome é assim, parece, Game Conte. E ele é isso mesmo. É contabilidade básica, lançamentos, com um jogo, com um game. Ele está aprimorando outro aplicativo também, que já está testando com os alunos dele. Quer dizer, o cara fica preso o tempo inteiro no celular, só que na disciplina, entendeu? A lógica não fica olhando o Zap, porque não vai ter nem tempo que o professor está usando a ferramenta. O problema é quando o professor não usa, não sabe, não quer saber, e alguns, já atravessou o cabo da Boa Esperança, não tem mais salvação. Aí já era. Viu que eu tô quase que no mesmo esquema aí da professora Alice. Daqui a pouquinho eu tenho uma live aí com a turma aqui da faculdade para estar discutindo essas novas tendências tecnológicas e mercado para o computador, né, e levar justamente essa experiência que você repartiu aqui também com a gente. E eu vejo isso não só na questão do ensino, né, mas para todas as profissões que a gente precisa realmente estar ligado e estar sempre um passo à frente daquilo que estiver acontecendo, porque senão a gente fica 2 para trás. Ok, alguém quer mais falar? Neto. Ô, Neto. Neto aqui, Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Quero mandar um abraço aí para você, Sérgio, parabenizar mais uma vez, que já estou acostumado um pouco a ouvir as suas palestras, que sempre são muito proveitosas, né? Então, hoje eu vi aí, não podia deixar de assistir mais uma, que a gente aprende muito com você, sempre aprendi muito, e agradeço por isso. E parabenizar aí o pessoal de Recife, de Sergipe, desculpa aí, que pediu essa live aí com você. Mandar um abraço para todos eles. E Fabrício, meu amigo Fabrício, mandar um abraço para Fabrício, né? A gente, nas nossas reuniões de delegado em Salvador, é um bom tempo que eu não vejo. Um abraço, Fabrício, muito sucesso para você. E também partilhar um pouco, né, da minha experiência com essa pandemia que teve agora, né? A gente fica tentando resistir às mudanças da tecnologia, mas as tendências a gente tem que adaptar, não tem jeito. Como, por exemplo, eu tenho um escritório aqui, uma carteira de uns 50 clientes, mais ou menos, né? E ainda tinha muito cliente que eu tinha que mandar entregar o imposto na empresa. E aí, pelo menos, uma metade estava entregando. Hoje, com essa mudança aí, se tem uns 5 é muito. Então, todos, a gente tem que mudar. Nós temos que fazer isso, mudar o nosso cliente, visitando cada cliente, ensinando ele como trabalha com a tecnologia para poder receber os produtos e também nos enviar, né, tudo com a tecnologia, a nova tecnologia. Essa pandemia veio nos ensinar. Hoje, eu tenho um funcionário, né, trabalhando em home office, né? E aí eu já estou vendo que meu escritório, eu tenho um escritório aqui, já estou achando que ele já está grande demais, não vai precisar de tudo isso, né? Tá vendo? É uma tendência que eu falei, aí, olha o caso real. Você falou. Então, eu tenho um escritório aqui com 5, 6 salas, né? Mais uma cozinha lá e um arquivo. Já estou vendo que eu não vou precisar de tudo isso mais. Então, essa é uma mudança. E a pandemia veio acelerar o processo, né? Com certeza acelerou o processo. E perfeito. Nós estamos aí, né? Temos que quebrar esses paradigmas agora e nos adaptar a toda essa mudança. Então, mando um abraço. Muito bom, Neto. Eu acho que a sua posição fantástica. Aí, gente, é um dono de uma organização contábil compartilhando uma vivência real. Observe, ele teve que se adaptar, botando em home office, já começa a perceber que o tamanho do escritório poderia ser menor, e isso vai ser uma predição. Eu não fiz vidência, viu? É predição, mas você veja se os depoimentos não casam, né, com que as pessoas começam já a discutir. Mas o que a gente tem que ver também é que, infelizmente,
a tecnologia nos ajuda muito e tem que diminuir funcionários também, porque com o tanto de gente que eu trabalho, infelizmente, o meu setor fiscal, por exemplo, eu já tive que diminuir, não preciso mais de tanta gente no setor fiscal. Mas aí as pessoas vão se reinventar, buscar outras alternativas, por isso que não é uma profissão só, é diversificar. Há uma diminuição de custo, é tendência a diminuir o número de pessoas, isso tudo vai acontecer. Não quer dizer que todo mundo vai ficar desempregado, as pessoas vão se ajustar em novas possibilidades. Agora, quem ficou para trás, não acompanhou, não fez o lifelong learning, aprender de forma continuada, não se atualizou, aí vai ter que correr agora, não sei nem correr atrás, né? Vou dizer correr na frente do prejuízo, porque atrás já ficou. Pessoal, a CR, quero agradecer, nós já estamos nos minutos finais, né, do agendamento. Quero agradecer sua participação, agradecer aos baianos, né, aos colegas da Bahia que estão aqui compartilhando conosco esse conhecimento. Ouvir a CR, como já falaram aí, ouvir e ficar encantado a cada palestra dele. Certo? Então, agradecer de coração a sua participação. O mindset das pessoas aqui, com certeza, não mais os mesmos. Certo? Muito estalos nas pessoas. A professora Alice aí já doida para ser convidada a fazer lives, professor Fabrício. Eu ainda estou engatilhando nessa ideia, professora, mas não tem muito o que a gente correr dessa tendência, né? A CR, você é um presente a gente, certo? Seu aluno, seja seu amigo, seja seu parente, seja de profissão, ou seja apenas uma pessoa que lhe conhece via lives, né? Então, é um presente que o universo dá, ter pelo menos a oportunidade de ouvir você falar. Quero agradecer de coração a você, aceitar o convite, a todos que estão aqui participando, e possamos ter outras lives dessas mais à frente, ok? Minha gratidão a todos. Eu que agradeço, obrigado, e fiquem todos com Deus. Valeu. Obrigado, Giovanni, por essa amizade aí. Muito bom. Tchau. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Um abraço. Obrigado, Wanderson. Gente, obrigada. A CR foi maravilhosa. Obrigada, pessoal de Sergipe, CRC. Grande abraço. Obrigado, gente. Tchau, querida. Tchau. Boa tarde a todos. Vivian.